Estamos de volta com o nosso programa TV é Ciência. Hoje, conhecendo um pouco mais sobre o Museu Solar Monjardim, que fica no bairro de Jucutuquara, em Vitória, no Espírito Santo, e vem fazendo um importante trabalho de difusão e divulgação científica. O museu já foi sede da Fazenda Jucutuquara, que ia do Morro da Capixaba, no centro de Vitória, até a Ponta de Tubarão, na praia de Camburi. O museu já pertenceu aos padres jesuítas e no século XIX passou a ser residência do Barão de Monjardim, importante figura da sociedade capixaba. Mas ainda temos muitas novidades e curiosidades sobre o Museu Solar Monjardim. Então, voltamos à reportagem do Ciência e Ação com Suzana Keller. A casa, que hoje abriga o Museu Solar Monjardim, teve sua construção iniciada em 1780, sendo concluída no início do século XIX. A habitação passou à família Monjardim em 1816, juntamente com o resto da fazenda, como dote pelo casamento da filha única de seu proprietário com o coronel José Monjardim. A gente vai conhecer agora é o quarto do casal, uma parte mais íntima da casa, como a Andréia vai contar pra gente agora. Bem, realmente essa parte é uma parte bem íntima, porque hoje nós podemos entrar neste quarto. Mas se fosse no século XIX, isso seria impossível, porque aqui só entrava o casal. Não estava permitida a entrada de pessoas, amigos ou parentes. Era um local muito reservado. Nós temos aqui uma cama especial, porque essa cama de fato pertenceu à família Monjardim, foi uma doação da família ao museu. Ela é uma cama toda em jacarandá e é uma cama de canto. Por que de canto? Porque este detalhe que vocês estão vendo aqui na madeira não existe do outro lado da cama. Então ela foi feita, foi projetada para assim ficar nesta posição. Bem, nós temos aqui outro objeto que é a espevitadeira, uma tesoura para cortar pavios de vela. Cortava-se a chama da vela e a fumaça ficava concentrada nesta caixinha aqui que vocês estão vendo, certo? Eu vou mostrar outro objeto que é a sapateira. Nós temos aqui uma sapateira com uma sapata. Na época, o couro ele não recebia o tratamento que recebe hoje. Então, quando a pessoa tirava o sapato, ele se deformava. E depois não era possível mais calçá-lo. Então as pessoas obrigatoriamente tinham que colocar uma sapata dentro do sapato quando retirasse. Este quarto tem vários objetos interessantes. Podemos destacar, por exemplo, aquela peça de vidro que é uma donzela. Ela recebia esse nome porque o seu formato se assemelha ao formato de corpo de uma mulher, de uma jovem donzela. E a utilidade dela era para proteger a chama da vela, evitar que a vela se apagasse com o vento ou que caísse no chão provocando um incêndio. Então era uma peça muito importante para a época e ela é uma peça muito fina, feita na França, é de cristal Baccarat. Outra peça importante é esse baú. Este baú é um baú de noivado. Este cômodo, ele já é interessante por si, porque ele nos fala dos costumes da época. Este é um ambiente preferencialmente masculino. Aqui nós vamos encontrar objetos variados, todos de cunho masculino. Por exemplo, nós temos aqui uma foto da fazenda em 1910, bem depois que a casa foi construída, ainda não havia essas redondezas, esses bairros que hoje conformam, essa região. Nós temos aqui também, são condecorações imperiais que o coronel Monjardim, aquele que se casou com a dona Ana Francisca, recebeu do imperador Dom Pedro I. Nós temos as condecorações imperiais da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e também da Ordem da Rosa.
da parte mais íntima da casa, a gente chega então na área social, que é a sala de jantar, não é, André? Sim, a sala de jantar era tão importante quanto a sala de visitas, porque aqui se mostrava a importância da família, como através da escolha do cardápio, dos objetos com os quais a mesa seria equipada. Nós temos aqui, por exemplo, louças e faianças de diversas épocas, uma sopeira inglesa do século XIX, enfim, todo o requinte que a mesa necessitava era utilizado na sala de jantar. Nós temos aqui uma figura muito importante, que é a Dona Ana Francisca, aquela que trouxe a família Monjardim para esta casa, casando-se com o Coronel Monjardim. Essa casa ela foi construída numa época que a gente não possuía as facilidades da construção civil que a gente tem hoje em dia, como cimento, por exemplo. As pessoas tinham outros recursos para construção, né, André? Mostra pra gente então como que essa casa foi construída. Aqui nós temos uma janela que demonstra o material utilizado. A casa era feita com pedra, barro, cal de ostra e óleo de baleia, que era utilizado para dar liga. Bem, temos outro modelo aqui, que é o modelo chamado de pau a pique, onde eles utilizavam barro e madeira, conforme vocês podem ver aí, à disposição delas. Aqui então é um ambiente, pelo que a gente pode perceber, um dos maiores ambientes da casa, né, que é a cozinha. Sim, e um ambiente muito importante também, porque ele nos conta toda uma história, e a história das pessoas que trabalhavam na casa. Aqui os escravos ficavam a maior parte do tempo cuidando das refeições, que eram muitas, né? As pessoas chegavam de última hora, não havia um sistema de comunicação para avisar da chegada, como hoje, né, temos. Então eles tinham que preparar alimentações, às vezes até mais tarde, quando o visitante chegava. Aqui, né, era a parte onde trabalhavam os escravos, né, e existe uma curiosidade a respeito dos escravos que trabalhavam para o barão aqui nesse casarão. Né? Sim, na verdade, o coronel José Francisco Monjardim, o pai do barão, ele era um abolicionista. E ele alforriou seus escravos 4 anos antes da abolição, em 1888. Né? Em 1884, ele libertou todos os seus escravos. Também nós temos documentos que comprovam a literatura de época dos viajantes, como, por exemplo, Saint-Hilaire, que escreveu um livro, Viagens ao Espírito Santo e Rio Doce, um livro muito interessante. Ele ficou hospedado nesta casa e ele fala de como era a vida aqui, de como os escravos eram tratados. Ele diz que, por sábias medidas, o coronel, ele sabia unir os escravos, não separava a criança da mãe, mantinha o casal junto, não separava o casal, e também não submetia os escravos a trabalhos forçados debaixo de um sol muito quente. E isso graças ao cultivo do algodão, porque o cultivo da cana era um cultivo muito duro para os escravos, que eles tinham que realmente trabalhar debaixo do sol quente. E o cultivo do algodão permitia que numa parte do ano eles pudessem pudessem cuidar, né, do algodão. Então as mães escravas, quando tinham um bebê até 1 ano de idade, elas ficavam por conta desse tipo de trabalho mais leve dentro de casa, ao lado da criança. Antes que as peças do acervo cheguem até o museu, é necessário, então, um trabalho que é feito aqui pelo setor técnico, né, de pesquisa e conservação. Não é isso, Flávia? É isso mesmo. As peças elas passam pela área de conservação, que é aqui no setor de museologia. A gente faz a higienização das peças, como essa santa aqui, a Santa Margarida de Cortona, que ela já foi até restaurada pela UFES, mas ela está agora passando pela higienização. Os documentos aqui também, eles também vão passar pela higienização, tá? E isso é um processo natural dentro do museu, que as peças passem pela higienização e pela pesquisa antes de entrar em exposição, tá? São tantas histórias e curiosidades que deixam os visitantes impressionados. Infelizmente, muitas pessoas desperdiçam seu tempo no shopping, né, em vez de vir ao museu, né,
que é bastante legal, né? É enriquecimento da cultura capixaba, né? Foi bastante legal para mim. Eu achei interessante, né, por ter morado aqui perto e nunca ter vindo, nunca me despertou o interesse de vir conhecer. E hoje entrando aqui conhecendo, eu vi o tempo que eu perdi, poderia ter aproveitado isso há mais tempos, né? E eu tenho 2 filhos e eu pretendo trazer todos os 2 para conhecer também, né, essa obra de arte maravilhosa que é isso aqui. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a gente a escolher os próximos assuntos do TVSciência. A nossa página é www.tvsciência.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.